8 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Bom, programa de hoje falando sobre volta às aulas na rede particular e, claro, aí comenta-se também sobre rede pública por conta dessa isonomia, né, dessa manutenção dos direitos iguais para todos. Hoje conversando com o Hanania Monjan, presidente da Associação de Pais e Alunos, né, pais de alunos das escolas particulares. Houve também uma informação aqui que a gente passou, que as crianças não haviam sido, cerca de 20% só das crianças vacinadas. Em Campos, e parece que tem 50 mil crianças nessa faixa etária entre 5 e 11 anos. E estava ainda estável, agora não tem o acesso, com um índice muito baixo de vacinação. Os jovens adolescentes chega-se a 83%, 85%, ótimo, em Campos e no Brasil. Maravilha, graças a Deus. A informação que eu passei é sobre criança. Essa a vacina pediátrica, ok? Bom, Hanania, tem uma pergunta aqui de um pai, e aí é justamente nessa questão, nessa linha de raciocínio desse bloco que fala sobre os prejuízos para as crianças. Você me revelou em vários momentos já, até hoje durante o programa, internamente, aqui conversando com a gente por telefone, e no sábado, quando estivemos juntos aqui no programa Papo Cabeça com o Fabiano Rangel, vários dramas de famílias, né, que contam aí, contavam com o retorno. Houve uma frustração. Ontem eu fiz questão de ver o Jornal Nacional, e eu não tenho nenhuma preocupação e vergonha de falar que nem sempre consigo assistir, porque já dormi, né? Não tem problema nenhum, também ninguém me liga 3h30 da manhã para saber se eu acordei ou não, né? Mas eu fiz questão, fiquei até mais tarde um pouco, né, ainda naquela coisa, e sabe, o entusiasmo daquelas crianças falando sobre álcool em gel, muito melhor do que a gente, muito mais disciplinado do que a gente. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Crianças, não falei jovens, adolescentes, falei crianças, que é o tema hoje aqui em debate, que é essas crianças de 5 a 11 anos que ainda não tomaram a vacina. Aí tem um pai aqui, que é o Renato Ferreira, ele manda até no meu WhatsApp privado. O Renato, pode ficar à vontade aí no Face e colocar suas perguntas lá, sempre importantes. Ele diz aqui, olha, bom dia, gostaria de saber, e aí está relacionado a essa perda de tempo, a esse 65% de aumento de crianças que não aprenderam a ler, essa coisa toda, né? E a evasão escolar nesse período todo? E a evasão, como é que vai ser agora? Como é que busca-se essas crianças novamente, né? É complicado. Gostaria de saber do nobre convidado se ele concorda com a grade escolar que as escolas mandaram para os nossos filhos nas aulas remotas. Recebi ontem essa grade e fui surpreendido com mais de 4 horas de aulas diárias, sendo que eu e minha esposa trabalhamos e não temos como acompanhar essas aulas ao vivo. Isso é do conhecimento da Associação de Pais? A associação participou da construção dessa grade? Então, sobre aulas à distância, né, online, a legislação que permitia a realização de ensino híbrido perdeu sua eficácia, se não me engano, em 31 de dezembro. Então, a realização de aulas online nem sequer tem um arcabouço jurídico agora para suprir os 200 dias de aula letivo, que são presenciais. Preconiza-se, né, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, esses 200 dias em presencial. Durante os anos de 20 e 21, a gente teve essa faculdade das escolas poderem oferecer em ensinos remotos, o que não está em vigor agora. Então, assim, a escola está mandando uma grade online, mas a ela tem que readequar os 200 dias de aula presencial, né?
É uma narrativa muito comum, essa reclamação dos pais da associação, sobre o excesso das aulas online. A gente viu muito isso no ano passado. A gente tem crianças, já que a gente vai falar dos prejuízos, né, que, em decorrência do excesso de exposição a telas, começaram a apresentar distúrbios de vista, né, obesidade, hipertensão arterial elevada, falta de atividade física. Isso tudo no decorrer de 2021. E aí a gente não conseguiu recuperar isso, vai botar de novo, e aí a escola já vai dar mais 4 horas de aula online, que ela sequer poderia dar aula online para computar lá nos 200 dias, ela não pode. Ela pode até oferecer, já que ela está vedada de receber os alunos, oferecer algum tipo de interatividade da criança para conhecer o professor, para conhecer o colégio, alguma coisa assim, mas é uma coisa mais lúdica. Se ela não tiver espaço ou condições de receber as crianças para fazer aquele acolhimento, tal como as atividades extracurriculares permitem, né? Mas é Ricardo, né, que você falou, o Ricardo tem que procurar o colégio para entender como é que vai ser reposto, na verdade, os 200 dias, porque o município faculta a realização da aula. Renato, o município faculta a realização de aulas online no decreto, mas a legislação que regula não faculta, as aulas são presenciais. Como é que a gente vai fechar essa conta depois? O colégio vai repor? Nessas aulas online que estão sendo aplicadas, a matéria que está sendo discutida vai computar, vai abater. Então, assim, há uma série de questões que não foram efetivamente esclarecidas, até porque, como eu já disse, esse período inicial, né, do ensino infantil é regulado pela Secretaria Estadual de Educação. Então, a Secretaria Estadual de Educação teria que ter sido minimamente comunicado do que estava acontecendo aqui para poder verificar se há a possibilidade de mitigar alguma coisa para os colégios ou não, enfim. E nada disso foi feito. Foi um decreto que foi promulgado naquele primeiro momento lá, sem nenhum tipo de dialética, que eu entendo que até foi, de certa forma, revisto pelo gestor público na medida em que recebeu a maioria dos atores, né, que estão nessa questão, mas que não se comprometeu a adotar medidas que pudessem englobar os interesses das escolas particulares, né? Então aí, no caso, ele tem que procurar a direção da escola dele lá e saber. O Hanané, sobre esses prejuízos, e aí, é claro, também é outra parte técnica educacional, né? Você, como já disse aqui, não é médico e nem professor e nem diretor de escola, você é advogado e diretor do sindicato, mas da associação, perdão. Se você ficou falando Sinep, a culpa foi sua, não foi? Perdão. Você é presidente da associação, que é completamente diferente de sindicato, né? E às vezes eu confundo isso, peço perdão. Muitas vezes a gente vai ter interesses iguais, não pode chegar um momento que a gente tem interesses antagônicos e vai se colocar lá na sua aposta. O Sinep defendendo algumas. Como a gente até de certa forma teve essa discussão no ano passado, por conta da questão da vacinação de professores. No mundo inteiro as aulas voltaram sem que os professores estivessem vacinados, a vacinação acontecia, os professores se imunizavam e continuavam dando aula. Mas aqui em Campos, por determinação ou interesse do Sinep, né, que foi encampado pelo município, ou ao contrário, eu não sei dizer, a questão foi, precisamos da vacinação primeiro. Você respeitou isso, obviamente, e aí isso foi um dos fatores que impediu que as aulas voltassem em abril, voltou só em maio, mas enfim, voltou, graças a Deus, voltou de novo. Sindicato patronal e sindicato de classe dificilmente caminha junto, né? Mas nesse caso aí houve um entendimento e o que é extremamente bacana, eu acho, principalmente nesse tempo. Meu caro Hanané, nós tivemos prejuízos enormes. Você já falou aí, já comentou alguns. Gostaria que você compartilhasse essa coisa então com a gente. E falasse sobre a possibilidade de recuperação, se é que é possível, como que ficam esses prejuízos para essas crianças e, naturalmente, para os pais dessas crianças também. Nogueira, na qualidade de presidente da Associação dos Alunos, pais alunos da escola, é óbvio que existem prejuízos ali. Mas esse pai da escola particular e esse colégio consegue fazer uma composição melhor. Mas a gente teve narrativa de pais da escola pública que são depoimentos muito mais
muito mais pungentes nesse sentido. A gente participou da reunião lá com a ANIC, com o Cinep e com a Associação de Pais da Escola Pública e o Conselho Tutelar, onde os testemunhos fornecidos ali davam uma dimensão de prejuízo muito maior do que na escola particular. Por quê? São pais que efetivamente não têm condições de deixar o filho com ninguém. A escola serve muitas vezes, inclusive, como um lugar para que eles tenham segurança, não estejam expostos a uma série de questões na rua. Uma mãe que deu um depoimento lá disse que a rua estava sendo a escola do filho dela, porque ela tinha que sair para trabalhar, porque ela era chefe daquela família, com 2 filhos, e o filho maior acabava tendo que sair de casa, porque estava preso ali, enfim, e ela não tinha com quem deixar as crianças e acabava tendo o dia inteiro na rua. E isso estava trazendo prejuízo para ela, tinha receio do futuro da criança, enfim. Né, outros pais que estavam já preocupados com a falta de desenvolvimento dessas crianças de 9 anos que ainda não conseguem ler e escrever, reclamando com os pais, olha, eu estava começando a ler e escrever, agora não consigo, não evoluí, não sei, porque eles foram submetidos a um regime de aprendizado através de uma apostila, não tinham condições, muitos não têm condições de ter acesso à internet, um computador ou um telefone para poder fazer uma aula online. Então, os prejuízos ali são muito mais severos. Os prejuízos são prejuízos de segurança alimentar, de segurança física, são prejuízos que para serem colocados, aquelas pessoas colocadas dentro de uma situação de segurança de novo, vai ser muito mais trabalhosa. E agora, você me pergunta sobre recuperação, sobre poder recuperar o tempo perdido? Sim, sempre há. Né? Desde que bem planejado, desde que haja um esforço coletivo, não só do gestor público ou do colégio, mas do próprio pai, em tentar fazer com que aquela recuperação seja feita. Vai exigir sacrifício? Vai. E cobrar sacrifício de quem já é tão sacrificado é injusto? Talvez seja. Mas daquele momento, 2021, em que a gente não teve condições de ter aula presencial, era o que era possível ser feito à luz do que a gente sabia de ciência. Hoje, a gente pode fazer diferente. Hoje a gente sabe que a escola é um local seguro, que ela deveria estar aberta, que essa criança deve ser acolhida, que esse pai precisa de uma rede de apoio, e que essa rede de apoio é dada pelo gestor público por conta das condições sociais que essas pessoas, na maioria dos casos, se encontram. Já na rede particular, os prejuízos são de outra monta. São prejuízos também no desenvolvimento, mas são menores, porque mal ou bem tiveram condições de ter um acesso a um ensino à distância naquele momento, que pode, às vezes, ser acompanhado por um pai ou uma mãe que também foi trabalhar em regime de trabalho online, ou home office, mas que hoje em dia já não tem mais. A maioria das empresas já voltou ao regime presencial, ou pelo menos reveza-se. Então, a mãe não tem condição de estar o tempo todo com o filho ou o pai para fazer uma aula telepresencial, uma aula online. Enfim, vai poder ser possível recuperar? Também vai existir um sacrifício por parte a parte, mas o interesse maior, que é o interesse do desenvolvimento de uma criança, não pode ficar tolhido por um sacrifício que vai ter que ser feito. A gente estava falando aqui há poucos minutos sobre a quantidade de crianças que estão com atraso no processo de aprendizagem da alfabetização. 66%, né, foi o dado que a gente... 65%. 65% é muita coisa, Nogueira. É um dado alarmante. Outro dado que é relevante, que foi divulgado no final do ano passado, é a quantidade de evasão escolar. No Rio de Janeiro, inclusive, o programa para esse ano havia a previsão de busca ativa dessas crianças. Porque a gente sabe que em determinadas localidades do Rio de Janeiro existem zonas em que o poder público não chega, né, e que as crianças tiveram que conviver com situações absurdas. Que a proteção que tinha dentro da rede escolar não foi possível ter, a proteção que tinha contra a violência doméstica não foi possível ter. Então, e a gente viveu um momento, os estudos já indicam isso, um momento de subnotificação de tudo isso, né, por conta desse afastamento. Então, assim, existem prejuízos, eles são palpáveis. Inclusive, a própria Unicef fez um levantamento em valores e os números são astronômicos. A gente está falando da ordem de bilhões de dólares de prejuízo para o desenvolvimento dos países da América do Sul, que foram os que mais tiveram período de tempo fechado das escolas, né? Aqui em Campo Velho, ficamos de março a maio com aulas presenciais vetadas, o que demonstra um período de tempo, um lapso muito grande. Então, esse prejuízo colocado, estratificado em números, assusta qualquer um. Mas, olha, o importante é ter em mente que a gente não pode esmorecer na luta de ter as aulas presenciais e que apenas com as aulas presenciais a gente vai poder correr minimamente atrás desse prejuízo. Seja ele na esfera de saúde dessas crianças, como a gente já exemplificou alguns casos aqui, de portadores de transtorno do espectro autista, de crianças que acabaram desenvolvendo danos
físicos mesmo, por causa do excesso de tela, danos físicos pelo excesso de grau, aumento do grau de obesidade, de pressão arterial, enfim, até de aumento dos números de casos de violência. Então a gente vai ter que realmente correr atrás desse prejuízo, mas só com salas de aulas abertas recebendo crianças que a gente vai poder começar. E começar, quanto mais rápido, melhor para todo mundo. Como diria aquele aluno lá da escolinha do professor Raimundo, sem mais delongas, a pergunta do milhão. Me diga aí, quais as chances reais de 0 a 10 de a associação conseguir reverter essa situação na justiça? Nogueira, a gente trabalha bastante de 10. Eu não ia preparar uma ação civil pública, eu tenho total convicção do que está escrito ali e dos direitos que eu estou defendendo. Inclusive, eu acho que, havendo contraditório, vai ficar muito claro que a postura do gestor municipal não tem coerência a ponto de permitir essa segregação. Não existe cenário epidemiológico de transmissão de infecção a ponto de justificar o fechamento de colégio. O decreto estadual que norteia as bandeiras e que trouxe uma novidade que é a essencialidade da educação presencial, diz que a escola deve permanecer aberta só se fecha em bandeira roxa, nem vermelha. Então, assim, com base nisso, no direito constitucional de isonomia no acesso à educação, eu trabalho por 100% distante da gente reverter o que está colocado no decreto. E envidarei todos os esforços ao máximo possível, eu pessoalmente e todos os nossos membros, no sentido de poder fazer com que essa injustiça acabe o mais rápido possível, para as crianças poderem ir para a sala de aula. A conta, inclusive, nesse trabalho, com o apoio do próprio Sinep, que entende que as escolas também deveriam estar abertas, com o apoio dos pais associados que entendem que a escola deveria estar aberta. E toda essa indignação, essa vontade de fazer as escolas abrir, ficou muito claro quando na quinta-feira passada tinham mais de 80, 90 pessoas ali na frente da prefeitura com uma chuva torrencial protestando pela abertura do colégio. Imagina se o protesto fosse num dia de sol de 30 graus. A gente ia ter até vendedor lá de água com gás aparecendo, você ia ver só. Água com gás é difícil, porque sempre tem sem gás. Hanani, quero te agradecer muito, são 9h06, muito obrigado. Por estar conosco aqui, cara, e desejar a você toda a sorte aí. Gosto muito do seu trabalho, acompanho você lá no grupo de WhatsApp. Você tem profundo conhecimento da história e tem, né, facilidade para passar esse conhecimento também. Então, esse conhecimento, como eu já falei na outra vez da entrevista, a origem é externa. Vocês lembram a história do bom e velho Hanani Gasp, né? Verdade. Que, aliás, ficamos até de depois falar mais sobre ele. Verdade. Então, aí com o Aloysio junto, com todo mundo, para a gente fazer uma farra boa, uma conversa bem legal, descontraída, mas deixa... Sim, a gente fazendo com as crianças na sala de aula, de preferência. Então, aproveitar mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de estar podendo alcançar essa audiência maravilhosa que você tem, com pessoas que com certeza vão poder muito. Deixar aqui um recado que aqueles pais que quiserem entrar em contato com a gente, procure o site PAEP Campus, e possam entrar em contato conosco. Nós temos lá os canais através do Instagram, do Facebook, do próprio e-mail institucional. A gente contou com um aumento bem substancial no número de associados agora, por conta novamente desse decreto. A gente percebe com isso que há uma postura nas pessoas de entender que apenas com a associação a gente vai ter uma sociedade civil organizada, capaz de pleitear pelos seus interesses, né, e de forma organizada poder, inclusive, ter legitimidade para fazer isso pela via judicial, o que não existia antes. Então, mais uma vez, apenas reiterar que trabalhamos para que, o mais rápido possível, através das demandas judiciais, a gente possa ter a reversão. Se, mais uma vez, o município tiver interesse em conversar para tentar a gente reverter, através da própria reversão do decreto, também a gente está à disposição, porque uma das coisas que foi alegada, que a gente entende, é que a dialética é que vai permitir a gente construir esse caminho. E essa dialética vai se dar ou sentando e conversando o sindicato, os atores todos, os gestores, ou através dos autos da demanda judicial, mas que ela vai ocorrer. Perfeito. Boa sorte, amigo. Bom dia e mais uma vez, obrigado. Muito obrigado.
São 9h08 em Campos. Nós seguimos com nossa programação. Vem aí agora muita música, muita informação também. Você continue ligado aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 7h da manhã com o Folha no Ar, primeira edição. Amanhã vamos receber aqui um professor, o Henrique da Hora, né? E também diretor da incubadora Tec Campus, muita tecnologia, falando de internet 5G e de muitas mudanças que virão por aí. O programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.